Eita, gente, o negócio tá pegando fogo, hein? Brenda e Adriana tiveram uma conversa logo cedo, aquela conversa tete a tete, sobre a forma como o Albert vem tratando Breteus. Lembrando que o Albert já falou pra Adriana que tá de saco cheio do casal. Ah, o Matheus também participou desse papo aí com a Adri. Segundo a Brenda, a maneira com que Albert falou com eles pareceu recriminação, que tem formas de se falar, não precisa enfatizar mais ainda o erro da pessoa. Brenda também explicou para Adriana que tentou recuar, se desculpar com algumas pessoas, mas como foi visto no último quebra-power, isso não foi o suficiente, porque a pessoa foi lá e voltou no assunto da primeira semana. E isso provavelmente ela estava se referindo a Adbala, Carol Mussunzinho. A Brenda também disse que tenta até manter a linha no quebra-power, mas por falta de maturidade e pelo seu emocional já estar lá no chão, ela não consegue se segurar. Que é uma coisa que o Albert pontuou também. A Adriana tentou justificar o lado do Albert e explicar o que ele quis dizer quando aconselhou Breteus, né, sobre eles ficarem se desentendendo, brigando. Depois ela mudou a palavra briga para conversa, né? Diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas que isso não é bom, abre precedente aí para os outros. A Adriana também disse que o jeito do Albert falar realmente às vezes não é delicado e para Brenda absorver somente o lado positivo. A conversa foi longa e várias vezes foi interrompida pelo Play Plus, tá? Mas foi possível entender que a Brenda respondeu mais uma vez aí para Adriana que ela não gostou da postura do Albert, que o Albert ficou o tempo todo enfatizando as coisas ruins dela. Aliás, a Brenda, gente, fez questão de frisar também que o Albert sequer perguntou como que ela estava diante da crise de ansiedade que ela teve e que só fez questão de pontuar que ela errou, que ela se retirou da dinâmica. Matheus também falou um pouquinho, inclusive frisou que não estava combinado falar com a Adriana naquele momento, que ele foi pego de surpresa pela Brenda e que ela queria conversar com a Adriana e ponto, foi lá. A Adriana disse que Brenda é muito transparente. Por fim, a Adriana chegou a aconselhar e até mesmo a elogiar a Brenda, dizendo que ela inspira as pessoas. Então, para ela se lembrar disso quando se sentir perdida lá dentro. Como eu falei, a conversa foi muito longa e tiveram alguns pontos que não foram mostrados no Play Plus, tá? Porém, logo em seguida, a Adriana foi contar toda a conversa que teve com Breteus para Albert. Bom, gente, o Albert ele já tá todo armado aí contra a Brenda e o Matheus. Não tem jeito, ele já pegou o ranço do casal, não quer mais saber. E enquanto a Adriana contava as coisas ali, ele mostrou certa impaciência. A Adriana contou aí pro Albert que o Matheus, durante a conversa, jogou na roda que no dia que o Rogério pediu para sair do programa, o Albert também queria desistir. Porém, a forma como a Adriana estava contando ali, a própria Adriana disse que não havia gostado da maneira que Breteus falou, tá? Ela deixou isso o tempo todo claro pro Albert. A Adriana, inclusive, disse que essa comparação é absurda, né? Do fato deles quererem desistir do programa num dia de violência, né? Aquele momento de violência, sendo comparado a um momento da Brenda querendo desistir por uma fragilidade emocional. E aí a Adriana seguiu dando detalhes da sua conversa com Brenda e Matheus. E num determinado momento, ela afirma ali para o Albert que os dois quiseram conversar, principalmente a Brenda naquele momento, dando a entender que ela e Albert, né, ela, Adriana e Albert, poderiam sair nesta DR. Foi aí que o Albert ficou mais irritado ainda e disse que agora a Brenda e o Matheus estão chutando o cachorro, ou seja, estão chutando ele e a Adriana. E que eles fazem isso várias e várias vezes. Já fizeram isso com a Baronesa e com o Rogério, com a Ivy e com o Nandinho, e quando cansam do brinquedo vão lá e procuram outro. A Adriana também contou para o Albert que a Brenda e o Matheus questionaram o fato do Albert dizer, dela e do Albert dizerem, né, que não são pais deles. Albert frisa que realmente não são e que chegou um momento em que a Brenda e o Matheus começaram a atrapalhar o seu jogo. Ah, inclusive o Albert, que tá atravessado com a Brenda, questionou aí pra Adriana o porquê que a Adriana não questionou pra moça se ela respeita pai e mãe como se deve. Acho que ele estava se referindo ao fato da Brenda discutir com Carol e Mussunzinho. E aí o Albert continua falando, gente, danou a falar, falou em jogo baixo por parte de Brenda e Matheus, e ele prometeu expor Breteus ao vivo caso necessário, porque ele não aceita que a Brenda e o Matheus peguem questões pessoais para usar contra as pessoas.
Falou bastante o seu Albert, viu? Criticou mais uma vez as atitudes da Brenda. E alguns fãs acreditam que a Adriana tenha repassado a conversa de uma forma distorcida para o Albert e tenha inflamado ele ainda mais contra Breteus. A Adri e Albert realmente estão sendo largados de vez pela torcida de Brenda e Matheus. Como se não bastasse, depois de todo esse fuzuê, o Albert foi conversar com Haddad sobre a Brenda e Matheus e disse que ninguém mais aguenta o casal, nem eles mesmos, e que segue o jogo e que não dá mais. No meio do papo, Albert trouxe à tona novamente o fato do Matheus ter brincado daquela outra vez que votaria nele para não jogar voto fora. Em resumo, gente, acabou, azedou o pé do frango de vez entre Adriana e Albert e Brenda e Matheus. Parece que dessa vez não tem mais conserto. Eita, a formação da DR de hoje está prometendo. Aliás, o Passa parece que já está recalculando rota e diz que vai conversar aí com Elise e Adbala. Parece que eles estão querendo votar na Elise e no Adbala hoje à noite, depois do recado lá da bicicletinha, gente, porque não querem mais votar na Brenda e no Matheus. Inclusive o Mussunzinho é um desses. Acho que vai sobrar para Elise e Adbala. Eles já estão meio ressabiados disso, já estão meio que precavidos a respeito disso. E o Adbala falou que vai expor no ao vivo, caso eles deixem de votar na Brenda e no Matheus. E vai expor aí que a galera tá com medo de Breteus. Eita, vocês estão do lado de quem nessa treta toda? Do Albert, da Adriana, da Brenda, do Matheus? Ou só do lado da treta mesmo, só vendo o circo pegar fogo? Parece que a mensagem de ontem, a prova dos casais, tudo que aconteceu realmente deu uma inflamada na situação, hein, gente? Só tem uma coisa que resume: eita atrás de eita, tamo junto!